Oi! Se você chegou até aqui é porque você quer fazer um filme. Se não, depois desse vídeo você vai querer fazer um. Se todo dia nascem novas histórias, são muitas roteiristas, diretoras, produtoras que nascem junto. E nem todo mundo tá ligado assim nos mecanismos das chamadas públicas, né? Que às vezes elas parecem mesmo ser um monstro, mas que na verdade precisam de um pouco de prática para que a gente pegue as manhas das inscrições. Meu nome é Carolina Rodrigues, sou realizadora na Manas Produtora e vim aqui compartilhar um pouco da nossa experiência na inscrição em editais. Mas antes de qualquer coisa, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal no YouTube, se inscreve. Se inscreve também na nossa lista de mailing e segue a gente lá no Instagram para ficar atualizado das nossas produções. Esses e outros links que vou mencionar aqui nessa oficina vão estar listados aqui na descrição do vídeo e também disponíveis lá pela nossa bio do Instagram. E agora vamos lá, bem... Nesse vídeo nós vamos hackear o prêmio Funarge de produção de curta-metragem Lab Curta 2021. Um edital lançado esse ano pela Fundação Anita Matuano de Arte do Estado do Rio de Janeiro, a Funarge, para a seleção de trabalhos artísticos de produção de curtas-metragens. Aqui vamos passo a passo entender melhor o desenvolvimento do projeto de um filme, né? A etapa de inscrição. E o que pede o edital, qual produto cultural esse edital está buscando. A gente vai começar por esse ponto, que é um ponto muito importante para a inscrição, né? A finalidade e o objetivo do edital. E por que eu tô falando isso? Porque a maioria dos editais, eles vão te dizer assim, direto ou indiretamente, né? Seja na descrição específica do objeto, na parte dos critérios de seleção ou ali no decorrer do texto, quais os tipos de projetos ele vai selecionar. E a gente precisa ficar atento a esse grande detalhe. O Prêmio Lab Curta, mais do que um edital para a produção de filmes de curta-metragem, ele é um incentivador de projetos que estejam com um olhar direcionado ao desenvolvimento de atividades culturais, experimentais e artísticas em seus múltiplos reflexos sobre a ótica dos conhecimentos, das artes, das crenças, das capacidades, da moral e dos hábitos adquiridos pelo homem, captados do cotidiano e particularidades vivenciadas nos territórios fluminense, em especial a Baixada Fluminense. São 12 projetos audiovisuais de curta-metragens, né, brasileiros e inéditos, com temática livre, de produtoras ou produtores independentes ou não, do estado do Rio de Janeiro, ou que desenvolvam comprovadamente ações de pelo menos 3 anos, né, 3 anos realizando projetos na área cultural, audiovisual, nos territórios fluminenses e principalmente na Baixada Fluminense. Porque dos 12 projetos selecionados, 7 vão ser oriundos de proponentes sediados ou que comprovem essa atuação de 3 anos junto à Baixada Fluminense. Os mais 5 projetos selecionados vão ser provenientes preferencialmente de produtores, proponentes de outras regiões do território fluminense, né, do estado do Rio de Janeiro, ou que também comprovem essa atuação aí de 3 anos no estado. Ou seja, o Lab Curta, ele tá buscando projetos que protagonizem produtores, realizadores, cineastas, histórias, agentes culturais do território fluminense, mas principalmente da Baixada Fluminense, né? É uma escolha política, estética aí que a cultura do estado do Rio de Janeiro, através da Funarge, vem colocando nos seus últimos editais de audiovisual. Mas mais que isso, eu acredito que é uma política pública conquistada, né, por esses realizadores da Baixada, né, no suor e no talento, por esses realizadores. Uma política que parece estar buscando aí voltar esse olhar, né, para a cultura popular, para os saberes, costumes e valorização de profissionais de uma cultura de território. E esses critérios, assim, não são limitadores, né? Porque como o mesmo edital diz, a temática é livre. Existem várias maneiras de você conectar a sua narrativa a esses dispositivos, né, que estão sendo propostos através de personagens, locações, histórias, referências,
O mesmo projeto ele pode se adaptar muitas vezes de acordo com cada edital, né? É comum que a gente precise fazer essas adaptações. Mas você também pode achar que seu filme não tem nada a ver com isso, que não tem nada a ver com o que está sendo pedido, que você quer contar, sei lá, a história de uma mulher biônica num mundo paralelo. E aí realmente a gente precisa ter esse senso crítico de decidir se inscrever ou não, né? Decidir dedicar o seu tempo a essa inscrição ou não. O próprio texto do edital, ele indica isso, né? Acho que é o item 5.5, ele fala o proponente que o proponente deve apresentar o projeto em consonância com o objeto dessa seleção. É importante saber também que o valor do recurso, né, que vai ser repassado pela Funarge é de R$25 mil para cada projeto. As obras audiovisuais, elas devem ter no mínimo 5 e no máximo 20 minutos de duração, contando ali os créditos iniciais e os créditos finais. As obras audiovisuais devem ser inéditas, devem ser originais, mas mais uma vez de temática livre, podendo ser do gênero de ficção, de animação ou documentário. Mas também é uma dica importante a gente parar para pensar um pouco em cima da duração desse filme, de que técnicas esse filme vai, a partir de que técnica essa história vai ser contada, né? Porque isso implica diretamente na quantidade de equipe, né? De diária, de filmagem, no custo da sua pós-produção. Então, logo isso influi diretamente no seu orçamento final. Então, é preciso ficar atento a esse detalhe. As inscrições, elas estão abertas até o dia 7 de maio. Os filmes também que vão ser apresentados, os produtos finais, vão ser apresentados no segundo festival de curta-metragens da Funarge, que vai acontecer na Casa de Cultura Laura Alvim, ainda sem data marcada. E aí as inscrições. Bom, as inscrições, elas estão sendo feitas pelo um formulário do Google Forms. É uma inscrição relativamente simples, né? Onde você vai colocar ali os dados do proponente, os dados pessoais, nome do representante legal, e-mail, telefone, dados do filme, né? O gênero, e seguido também pelo upload, né? Dos arquivos que são solicitados do filme, que são os arquivos que a gente vai falar aqui mais à frente. E também subir os documentos do proponente do CNPJ, porque os projetos apresentados nesse edital, eles não podem ser apresentados por pessoa física. O proponente desse edital tem que ser pessoa jurídica, MEI também pode se inscrever, e também o edital só permite que cada proponente se inscreva a um projeto. Então, se você escrever 2, o seu primeiro projeto acaba sendo desclassificado automaticamente. A Funarge está aceitando inscrições de projetos presencialmente, protocoladas na sede da Funarge, que fica ali na Rua México. Rua México 41, 19º andar, de 11 às 16 horas. Ou envio pelo SEDEX com com aviso de recebimento, tá? Não esquece que é a comprovação que você tem de que você enviou e de que a pessoa recebeu aquele documento, essa documentação, né? Tanto se você protocolar presencialmente, quanto se você enviar para o correio, esse protocolo e essa data de postagem tem que ser até o dia 7 de maio. Mas se você puder, faça em casa, não saia de casa, faça sua inscrição online. Eu acho que todo mundo aí vai conseguir fazer essa inscrição pelo formulário do Google. E agora, sobre a documentação, né? Sobre as documentações que precisam ser enviadas, né? Eu vou comentar agora aqui uma a uma, mas eu não vou seguir necessariamente uma lógica, a lógica que o formulário pede, né? A ordem que o formulário de inscrição pede. Eu vou seguir aqui mesmo uma lógica de desenvolvimento do projeto, né? E aí começando pelo roteiro e pela sinopse, porque a gente presume que você já tem o seu roteiro, já tem a sinopse do seu curta-metragem. Como hoje a gente está falando aqui especificamente da captação de recursos via edital. Não vou aqui entrar em questões do roteiro em si, a não ser aquela que eu já mencionei lá atrás sobre
o recorte territorial. Mas em outra oportunidade, alguma mana pode vir aqui também e dar esses bizus sobre o roteiro para vocês. Mas continuando aqui no edital da Funarge. Uma primeira dica se você tem um orçamento, se você tem um baixo orçamento, para quem trabalha com audiovisual sabe que 25 mil reais não é muito dinheiro para se fazer um filme. Tenham ideias simples e executáveis dentro do cenário da sua produção. O que mais importa num projeto é o conteúdo, é a competência dos profissionais envolvidos, né? Ali a sua linguagem, como você vai contar essa história. Fatores mirabolantes não são necessários. Uma história bem contada, ela tem legitimidade. Então, se você tem um orçamento baixo e uma equipe pequena, talvez seja melhor investir na essência, na forma como esse filme vai ser contado, na remuneração da equipe, porque a gente sabe que numa equipe pequena a gente acaba acumulando várias funções, então vale a pena você investir na essência do seu projeto. Depois de ler e estudar o roteiro, né, você vai ter decupado todas as cenas, organizado as locações, quantos atores você precisa, a quantidade de diárias, de equipe, de equipamento, transportes e alimentação. Se o seu filme for um documentário, lembrando também que você vai precisar anexar uma descrição detalhada dessa pesquisa, né? Como que você construiu esse argumento, que é ali nada mais é do que o roteiro num formato dissertativo. E aí nesse relatório você inclui o universo, você precisa detalhar, na verdade, né? O universo, o tema que você está abordando, indicação de locações, definição dos entrevistados, personagens, pautas de entrevistas, quando for ali necessário, descrição das técnicas a serem utilizadas e é um pré-roteiro. E a partir dessas informações que a gente consegue construir os outros 3 documentos que são principais, assim, né? E o primeiro deles é o planejamento de produção ou o plano de filmagem, é como eu costumo fazer. O primeiro documento que eu faço depois de analisar o roteiro, né? Porque ele é ali o cronograma das atividades do seu projeto, né? Nesse documento você destaca o tempo necessário para a realização do filme, as principais etapas do projeto, a pré-produção, produção, pós-produção, detalhando o máximo possível as atividades de cada etapa, porque assim você acaba mostrando para a banca avaliadora que você tem uma organização, que você tem uma expertise, que o proponente, né, você como proponente tem a capacidade de entender, de realizar, de entregar aquele projeto. O edital ele não indica um modelo específico, você pode usar um modelo próprio de cronograma de execução. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo também um link para modelo de um cronograma que vocês podem utilizar. Importante reforçar também o prazo para execução do projeto estipulado por esse edital, né, que é de 6 meses, após o recebimento do prêmio, ou seja, o seu cronograma ele deve durar 6 meses, incluindo as etapas de produção e a prestação de contas. O próximo documento é a ficha técnica e o currículo resumido da sua equipe. Na ficha técnica você vai montar a sua equipe, né? Designar ali as principais funções que vão ser exercidas dentro do seu filme. Direção de arte, direção de fotografia, som, montagem e mais alguma função que seja necessária ali para a sua produção. Adicione o currículo resumido, né, de todos os membros da equipe, link para sites, para vídeos, para portfólios, porque a experiência de todos eles vai contar bastante na avaliação que a banca avaliadora vai fazer da qualidade artística do seu produto final. Lembrando que essa é uma prévia também da sua ficha técnica, né? E que você pode fazer as alterações nela, assim, outras alterações nela posteriormente à aprovação do projeto. Outro bizu importante cara, escolhe uma boa equipe, assim, e prioriza pessoas que tenham a mesma visão que você para o projeto. E principalmente que tenham comprometimento, isso é muito importante. E é muito mais importante do que ter afinidade, por exemplo. Com o roteiro decupado, o cronograma de filmagem e a ficha técnica esboçada, a gente tem ali todos os dados necessários para montar uma planilha orçamentária bem alinhada com a execução do seu projeto.
Essa planilha orçamentária ela é um trabalho de aprofundamento e detalhamento dos custos, dos gastos. E é possível que até ali que nesse momento seja necessário algum ajuste no plano de filmagem, ou na sua equipe, de repente cortar alguém, porque isso acontece, né? Cortar alguém, acumular mais uma função, ou até de repente no roteiro também, mas é extremamente importante para a plena execução do projeto, né, para que você mostre que você tem um controle sobre a execução desse projeto, que esses planejamentos estejam alinhados, que todos esses documentos estejam falando a mesma língua. O edital ele fornece um modelo de planilha orçamentária, que é o anexo 9, é um modelo básico de planilha orçamentária, tem lá os grupos de despesa, são divididos por itens, né, que são os serviços, os materiais a serem custeados pelo prêmio, as quantidades do item, a unidade de medida que esse item ou serviço vai ser mensurado e a quantidade de unidades, que é como ou quantas vezes esse item vai ser pago. E os totais de cada linha, né? Porque como a Funarge, ela aproveita ali o modelo de orçamento da Lei de Incentivo Estadual. E aí na planilha que eu baixei aqui, a penúltima coluna vem dizendo valor patrocinado pela lei de incentivo. E aí você só preenche normalmente, né? Com a quantia que sairá do valor do prêmio em cada linha. Porque nas últimas colunas você tem a possibilidade de incluir itens que podem vir a ser custeados por outros recursos, né? De outras fontes. Talvez até seja meio óbvio falar isso aqui, mas é importante falar que você só deve fazer isso se você tem realmente garantido o recurso de outra fonte ou você tem um recurso do seu próprio bolso, porque isso pode prejudicar o resultado final do seu filme. Atenção também na hora, gente, de fechar o arquivo, na hora da formatação, porque a gente precisa transformar tudo de Excel para PDF. E às vezes as linhas e as colunas não ficam todas na mesma página do Excel. E aí quem for abrir esse arquivo vai, né, acaba prejudicando ali a visualização desse arquivo. Até na avaliação da lei de incentivo eles pedem essa correção como diligência, mas a lei de incentivo ela tem um tempo mais longo ali de seleção, né? O Lab da Funarge não, a gente tem aí se não me engano, de 3 a 4 meses, desde o lançamento do edital até o resultado final. Então, assim, isso pode vir direto como uma inabilitação para você. Então, você vai precisar entrar com recurso, enfim, mais trabalho que não seria necessário se a gente tiver atenção aí na hora dessa formatação do documento. E agora a justificativa do seu projeto. Esse é um espaço onde a gente luta pelo projeto, né? Onde você vai argumentar o porquê é muito importante a realização do seu filme. Aqui entram apresentações de dados, pesquisas, argumentos que demonstrem aos avaliadores o diferencial do seu filme. E isso passa tanto pelas escolhas técnicas, né, de narrativa, de linguagem, sobre como o seu filme vai ser contado, como você vai passar o conteúdo, o enredo do conteúdo para o público, a história que está sendo contada, o recorte territorial e seus desdobramentos, a comunidade, o grupo, o personagem que está sendo retratado ali. Mas é importante que essa argumentação seja clara, direta e não traga mais subjetividade, né, do que esses elementos aí já podem trazer. Ajuda na construção da sua justificativa a analisar os critérios de avaliação, a diretriz, né, as diretrizes norteadoras que estão sendo utilizadas pela comissão de seleção. Nesse edital são 3, né? O mérito do projeto, a originalidade, o ineditismo, qualidade técnica e artística do conteúdo proposto. 2, a viabilidade de execução, a clareza e coerência dos objetivos propostos, a adequação do projeto ao orçamento e do cronograma de realização. Não adianta você propor um filme de 100 mil reais se você só tem 25 mil, né? Isso também vai ser avaliado. E a avaliação da justificativa em si, né? Também vai ser pontuada, né? A importância da realização, os seus argumentos sobre a importância da realização desse projeto.
os projetos serão analisados pela comissão julgadora, com pontuação de 1 a 5 em cada uma dessas diretrizes, e será feita uma média a partir da pontuação de cada uma delas. Para finalizar, nós vamos adicionar o comprovante de endereço da sede do CNPJ no Rio de Janeiro, ou o seu portfólio que comprove a atuação de 3 anos no Estado ou na Baixada Fluminense. E é aqui que os proponentes da Baixada Fluminense devem incluir esse comprovante relativo, né, referenciando o seu trabalho ou a sua sede em municípios dessa região. E por último mesmo agora, nos casos que envolvam adaptações de obras, de outras obras, né, literárias, musicais, teatrais, é obrigatório enviar o documento de comprovação de promessa de compra ou de cessão de direitos devidamente assinado pelo detentor ou responsável legal pela obra. Se você vai pagar por isso, é importante que esse valor já esteja no seu edital, assim como também os pagamentos de outras taxas, né, de direitos autorais, de ECAD, de esbate. Isso você deve, na verdade, esses documentos você envia depois, antes da estreia. Isso deve ser encaminhado antes da estreia do filme, porque você ali só vai pagar se efetivamente você executar. Então, por isso que você não envia essa documentação na inscrição, assim como encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais. Mas é importante a gente estar atento nisso, porque isso precisa estar previsto no seu orçamento. Após a inscrição, você pode mudar o conteúdo do projeto, né, em 20%. Precisa passar por uma aprovação da Funarge em até 90 dias após o recebimento do prêmio. Os anexos do edital, eles são o anexo 1, que é o formulário de inscrição para quem vai realizar a inscrição presencial. Anexo 2, documento com o cronograma de execução do edital, com as datas de inscrição. É o documento que tem ali a data que foi aberta a inscrição, a data de encerramento, as datas de divulgação dos resultados. Então tem que ficar, anota na agenda para você não perder essas datas, principalmente a divulgação dos resultados. E aí o anexo 3, que é a autorização de direitos para exibição de imagem da obra. Anexo 4, declaração de inexistência de penalidade. Anexo 5, termo de compromisso e responsabilidade do proponente. Anexo 6, declaração de que não emprega menores. Anexo 7, termo de cessão de direitos autorais e declaração de ineditismo da obra. Termo de autorização de uso de imagem, voz e nome dos envolvidos, né? Esse restante dessa documentação aí, do anexo 3 ao anexo 8, são documentações que você só precisa enviar mesmo na fase de habilitação. Esse edital, ele chama os 12 selecionados mais 10 suplentes precisam enviar essa documentação. E aí temos o anexo 9, que é a planilha orçamentária, que a gente já falou aqui. E o anexo 10, que é mesmo só na fase de contratação. Aí já é a fase de contratação, é o contrato que você vai estabelecer com a Funarge para tá recebendo esse prêmio. Foi uma passagem rápida, mas eu acredito que a gente deu aqui boas indicações e boas percepções, uns bizus mesmo sobre essas inscrições. Se você ainda ficou com alguma dúvida, a Funarge disponibilizou um e-mail de contato que tá aqui na tela. Se você quiser, também pode escrever para o nosso e-mail do Manas, que é o manasproducão@gmail.com. No que a gente puder, a gente vai ajudar. Mas o importante é inscrever, galera, é tentar. Muita gente deixa de inscrever por achar que não vai conseguir, mas é isso. Você vai inscrever 37 projetos antes de aprovar o seu primeiro projeto, ou você vai de cara aprovar o seu primeiro projeto, ou você pode ter muita experiência e não vai ser aprovado. Mas são muitas cabeças geniais produzindo, né? São muitas histórias para serem contadas, então não deixa a sua de lado. Esse foi a videooficina Hackeando o Edital Prêmio Funarge de Produção de Curta-Metragem Lab Curta 2021. Como escrever o seu filme? Produzido pela Manas Produtora. Até mais!